Então, queridos, eu queria que vocês colocassem em pé para a gente fazer uma leitura. Já dá para colocar aí no telão, amado? Uma leitura uníssona, todos nós lendo em uníssonos. É 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 24. Então nós vamos todos ler na NVI, viu, gente? É melhor ler no telão, para ficar uníssono. Se você for ler na sua Bíblia, sai diferente. Então vamos todos lá, vamos juntos? Depois disso, os moabitas, os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Zazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá, de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu, nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão os amonitas, moabitas e habitantes do monte Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao vir expulsar-nos da terra que nos destes por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaía, bisneto de Jeiel e trineto de Metanias, levita descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escute todos que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhe diz o Senhor: não tenham medo, não fique desanimado por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, não desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se do rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas descendentes dos coatitas e dos coreitas levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada
partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhe disse: escute-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: dei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os do monte Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrar os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Último versículo agora. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáver no chão. Ninguém havia escapado. Aplauda a palavra do Senhor. Pode sentar, meus amados. Olha o tema aí, amados. Vamos lá dizer o tema juntos. A nossa vitória vem do Senhor. Então, irmãos, plenitude é uma igreja vitoriosa. Comunidade Betânia é uma igreja vitoriosa. E nós somos um povo vitorioso, porque nós temos o Deus de Israel como nosso Deus. Então nós somos uma igreja vitoriosa. Às vezes vem notícias desanimadoras. O rei Josafá teve uma notícia muito desanimadora. Ele recebe a seguinte notícia: vem um exército gigantesco contra Judá, contra Jerusalém. Mas, queridos, era um exército tríplice. Era o exército dos moabitas e dos amonitas, descendentes de Jó. De Ló, sobrinho de Abraão. E era o exército do monte Seir, descendentes de Esaú, do irmão de Jacó. Então eram 3 grandes exércitos que marchavam contra Jerusalém, marchavam contra Judá, marchavam contra o rei Josafá. Quem era Josafá? Josafá era a 5ª geração do rei Davi. Eita, 5 gerações. Pense no seu discipulado, a sua 5ª geração aqui na plenitude, né? Que coisa tremenda. Então Josafá era a 5ª geração do rei Davi. E Deus havia prometido vitória a Davi. Disse: enquanto seus filhos forem fiéis a mim, não faltará quem reine em Jerusalém, não faltará quem reine em Judá, enquanto forem fiéis a mim. Verdade que veio Salomão, que deu uma bambeada terrível, mas para a glória de Deus no final da vida se arrependeu. Veio Roboão, que foi triste, um homem sem sabedoria que dividiu Israel. Depois Deus foi levantando reis parecidos com Davi, Abias, Asa e agora Josafá. 5ª geração. Mas, queridos, muitas vezes na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada de discípulos do Senhor Jesus, eu não gosto de usar a palavra crente e nem evangélico. Eu gosto de usar a palavra discípulos, porque Jesus não tem compromisso com o crente e nem tem compromisso com o evangélico. O compromisso de Jesus é com discípulos. Porque o que tem de escândalo aí com o evangélico, que eu não vou citar nome de ninguém, nós estamos aí para orar e pedir misericórdia de Deus por eles, mas o que tem, né? E alguém disse assim, saiu uma crônica no Zap, de alguém dizendo assim:
se fulano tivesse um discipulador, ele não tinha caído no abismo que ele caiu. E eu não vou dizer o nome do fulano, porque todo mundo sabe. Tem quase um ano de guerra aí na política, até que ele foi caçado e preso. Então, mas alguém disse, se ele tivesse um discipulador, se ele fosse um discípulo, ele não tinha chegado onde chegou. Pastor, tem base bíblica? Tem. Quando Jesus estava naquele cenáculo ensinando, alguém chega e diz, estão aí fora sua mãe e os seus irmãos. Jesus olhou para aqueles que estavam com ele, seus discípulos, e disse, minha mãe e meus irmãos são os meus discípulos. Amém? Então, querido, querida, vamos ser discípulos, e discípulos do Senhor Jesus, porque a vitória está garantida. A nossa vitória vem do Senhor. Amém, amados? Só tem que pagar preço, o preço do discipulado. Mas, queridos, nós vamos ver aqui o caminho para a vitória. Nesse texto, eu não fiz exegese do texto todo não, fiz pontuado porque é muito longo o texto, tá? E essa cedinho da manhã eu estava com Deus, e Ele foi me direcionando, que Ele queria que eu trouxesse para a igreja dele nessa noite. E eu estou trazendo exatamente o que Ele me direcionou. Em primeiro lugar, nós devemos tocar a trombeta, ou seja, convocar o exército do Senhor. É o que o pastor Dias Júnior tem feito, tocado a trombeta do Senhor, tocado o chofar de Deus, para convocar o povo para a batalha. A batalha de Josafá era contra um exército gigantesco, e a nossa batalha é contra principados e potestades e dominadores desse mundo tenebroso. Mas a igreja é vencedora, não tem por que temer, igreja, porque Deus nos deu autoridade. Diz a palavra de Deus que Ele nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Toda a obra do mal já está debaixo dos seus pés, irmãos. Está debaixo dos seus pés, irmã. Por isso que a vitória é garantida. Deus já nos deu a vitória através do Senhor Jesus. E aí Josafá faz essa convocação. E no versículo 3 e no 4 ele diz assim: alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou jejum de todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Então, queridos, era convocação, convocando a todos. Eu vejo que um grande empreendimento espiritual Deus está fazendo aqui nessa cidade. E Deus colocou o pastor Dias Júnior como líder da associação dos pastores, conselho, né? Vocês aqui chamam conselho dos pastores de Eusébio, mas eu não digo só de Eusébio, é Eusébio e Fortaleza, vocês estão conjugados aqui, amém, amados? Para realizar uma grande obra. Mas eu sei que Deus é quem vai à frente, é Ele quem faz. Eu não vi, eu já vi o Papicu já bem transformado. Quando nós estivemos ali, foi na época do acidente que envolveu os pastores Daniel e Mari. Nós estávamos ali bem presentes, eu, a pastora Cris e o pastor Antônio Filho. Naquele dia nós estávamos hospedados aí na casa da pastora Angélica, do pastor Dias Júnior, e nós acompanhamos de perto essa família, plenitude, porque era a família toda, era como se toda a família tivesse sido acidentada. Estava lá todo mundo, era um plantão ali de 24 horas, cuidando de Daniel e de Mari. Mas deu para a gente perceber que havia uma mudança naquele bairro, né? Deus, e eu creio que agora está bem maior ainda, e vai ser bem maior, porque Deus está alistando um grande exército, pastor Dias Júnior. É o exército da plenitude, é o exército que não encontra barreira, porque as portas do inferno vão ser derrubadas. Ei, não tenha medo de inferno, não tenha medo de demônio, porque Deus nos deu autoridade para derrubar as portas do inferno. Não é o inferno que ataca a igreja, é a igreja que ataca o inferno.
ataca as hostes do mal. E você, minha irmã, você, meu irmão, você hoje já tem nas tuas mãos uma máquina de guerra poderosa, ou você já faz parte desse exército, desse pequeno exército. Que máquina é essa, pastor Antônio? É a célula. A tua célula é uma máquina de guerra, ágil, leve e feroz. Vamos dizer comigo, a minha célula, vamos lá. A minha célula é uma máquina de guerra, ágil, leve e feroz. Amém? Pode aplaudir a Jesus? Então não tem por que temer. É só convocar o povo, é tocar a trombeta de Deus, e aí Deus coloca as armas, coloca armas poderosas. E aqui no texto fala dessas armas. A oração foi a primeira arma que Deus colocou à disposição do rei Josafá. E Deus tem colocado. Quantas vezes Deus me dá o privilégio de falar com o nosso discipulador. Eu vou falar nosso porque ele é discipulador, assim, em série de toda a igreja, porque todos vocês, todos nós somos discípulos dos pastores Dia Júnior e Angélica. Vai tendo a cadeia do discipulado, mas o nosso discipulador principal, os nossos discipuladores principais são eles. E quando eu sempre falo, ele me anima. E ele diz: pastor Antônio, a plenitude está em oração, está em batalha, está em guerra. E a igreja que ora é um exército poderoso, irmãos, porque nós não precisamos de armas humanas, e nós não precisamos lutar contra o vizinho da direita, nem contra o vizinho da esquerda, nem da rua de trás, nem da rua da frente. Nós precisamos orar por eles, amém? Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, não, é contra os dominadores desse mundo tenebroso. Portanto, a igreja de Deus, a igreja vencedora, a igreja que tem a vitória garantida, ela usa as armas do Senhor. Oração é uma dessas armas poderosas, é uma arma decisiva para a nossa vitória. Está lá no versículo 5 ao 13. Eu não vou repetir todo esse texto, mas eu vou ler só o 9. O 9 diz assim: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante desse templo, pois ele leva o teu nome. Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Amém, irmão? Então, irmãos, o Brasil está passando pelo momento de calamidade, mas nós não temos que estar falando mal de político A, nem de político B. Nós, como exército de Deus, nós vamos clamar a Ele, vamos clamar por Ele, e a nossa vitória vem dEle. Amém, irmãos? Irmãos, se Josafá pegasse nas armas e fosse enfrentar no corpo a corpo aqueles 3 exércitos, o povo de Judá, o povo de Deus tinha sido dizimado. Sim ou não? Mas a vitória ele entendeu, porque ele buscou em oração. E a segunda coisa foi jejum. Ele levou, é outra arma poderosa, ele levou toda a congregação a jejuar diante de Deus. Terceiro lugar, uma igreja que está afinada, a igreja que tem a sua vitória no Senhor, ela está atenada à palavra. E vocês têm aqui, nós temos aqui um proclamador da palavra de mão cheia, que tem gerado tantos discípulos preciosos, pastores, pregadores, pregadoras, pastoras, homens e mulheres de Deus, que têm proclamado a palavra com autoridade. Quando eles ouviram a palavra, Deus levanta o profeta Jaziel, e diz assim: assim diz o Senhor. É a palavra, amém? E eles creram e deram ouvido à palavra e fizeram exatamente como Deus
manda a mensagem através do profeta. Então isso é importante. E aí, hoje o irmão está ministrando dízimos e ofertas, ele relembrou o congresso, relembrou a palavra do pastor José Rodrigues, com aquela simplicidade. Ele pregou para nós aqui 2h30 aproximadamente, só palavra para a glória de Deus, amém? Então, irmãos, a igreja está afinada, uma igreja que ama ao Senhor, é uma igreja vitoriosa, uma igreja que ama a Cristo, é a igreja da palavra e do poder, amém? Diga comigo, esta igreja é a igreja da palavra e do poder. Ai, meus irmãos, uma igreja da palavra e do poder, não tem inferno que aguente, toda muralha cai, porque quando nós estamos ouvindo a palavra, obedecendo a palavra, praticando a palavra, não tem muralha que fique de pé. Verdade? Sim ou não? Olha, Deus diz para Josué: mande o povo dar volta nos muros de Jericó, uma vez todo dia, 6 dias, dando uma volta por dia. No 7º dia, vocês vão dar 7 voltas. Concorda comigo? Se não for assim, lê o texto todo lá, Josué capítulo 6. E aí, no 7º dia, vocês dão 7 voltas. Quando concluir a 7ª volta, vocês dão um brado, dão um grito, coisa de louco, gente. Dão um grito, que eu vou derrubar as muralhas de dentro para fora. Que se eu derrubar de fora para dentro, pode ser que algum gaiato, acho que foi ele que derrubou, algum soldado valoroso de Israel possa achar que tenha sido ele, né, irmão? Mas eu vou derrubar de dentro para fora. Ora, os cananeus, os habitantes de Jericó estavam ali, mortos de medo, tremendo de medo. Qual era a confiança daquele povo? A confiança deles era em Deus ou nos seus deuses na sua muralha? Confiava era na muralha, sim ou não? Então como é que eles iam derrubar a muralha? Mas olha o que é obediência à palavra. A ordem de Deus parecia loucura, sim ou não? Mas também parecia loucura dizer a Moisés: levanta o teu cajado, que o mar vai se abrir. E o mar abriu. Josué, diga aos sacerdotes que marche, quando eles colocarem as plantas dos pés dentro das águas do Jordão, e o Jordão estava por cima, transbordando. Era grande enchente do Jordão. Quando eles pisarem, as águas do Jordão vão se abrir. Então, meus irmãos, a nossa vitória vem do Senhor, mas ela requer de cada um de nós obediência à sua palavra. Além de orar, jejuar, obedecer à palavra, porque é melhor obedecer do que sacrificar. É que tem tantos servos de Deus doentes dentro das igrejas, é porque são desobedientes. Deus diz não faça, ele faz. Desobedece a palavra de Deus, a Bíblia. Desobedece a palavra dos seus profetas, dos seus pastores, dos seus supervisores, dos seus líderes, auxiliares, da sua liderança em geral. Desobedece, por isso tem a doença, tem a fraqueza espiritual. Mas quando nós estamos alinhados com Deus, com a palavra, a nossa vitória é garantida pelo Senhor. Então, amados, não tem como falhar. É a oração, não tem. Orou, a vitória vem. Versículo 6, versículo 9. Jejum, versículo 3. Palavra, versículo 14 e 15. Eu não vou ler tudo, você tem o texto todo. Já que não houve tempo da gente digitar para colocar em malotes, você pega o texto, faz sua edificação na célula. É muito lindo o texto, é só orar. O Espírito Santo vai relembrar você todos esses pontos, porque já estão na palavra, não tem nada aqui que não esteja no texto. Então te desafio. Queridos, no nosso dia não é diferente.
Deus está nos desafiando. Deus quer que nós, o seu povo, sejamos a igreja, de fato, da palavra e do poder. Deus traz resposta de vitória para o seu povo. Ele trouxe a vitória para ajudar. E interessante, a fórmula foi tão simples. Primeiro ele mandou convocar todo o povo. E eu achei lindo, pastor Dias Júnior. Aquilo que você falou ali foi uma palavra profética. Que em toda a rede de Betânia eu vou levar a sugestão para o pastor Antônio Filho. Talvez você nem tenha percebido o que você fez hoje à noite aqui. Hoje foi algo muito forte da parte de Deus. Levar o pessoal do Ministério Infantil, os pais, todo domingo, dar o versículo do próximo domingo para as crianças. Porque está dando as crianças, está dando os pais. Eles vão ter que ensinar durante a semana. E antes de separar, as crianças fazer um coral aqui na frente e recitar o versículo da semana. Elas vão decorar, tá? As mães colocam, tá? Faça um momento com Deus todo dia em casa, põe aquele versículo, já sai daqui e nós vamos levar a sugestão para Betânia, para nossas crianças toda semana trazer um versículo. Por que tem muitos pregadores hoje que conhecem a palavra? É porque foram ensinados desde a mais tenra idade a servir ao Senhor e amar ao Senhor. Nosso tempo não tinha negócio de notebook, nem internet, nada disso. Pastora Cristina toda semana preparava cartolina com 2, 3 versículos, colocava na sala, na frente da mesa, e todo mundo tinha que decorar, média de 3 versículos por semana. E nós entrávamos no barco, papai, mamãe e filhinhos, né, cumprindo ali Deuteronômio. Ensina o teu filho ao levantar, ao deitar, coloca nos umbrais das portas, não precisa mais botar lá nos umbrais das portas, coloca na frente, na mesa de jantar, do café da manhã. Então as crianças vão aprenderem, e elas vão ser poderosas, pastores e pastoras, missionários e missionárias, poderosos e operosos na palavra de Deus. Amém, amado? Que a vitória, irmãos, está na palavra. Nós precisamos ser pessoas assim. Então, amados, queridos, como discípulos do Senhor, durante a nossa jornada aqui na terra, nós enfrentamos muitas batalhas, mas o Senhor vai à nossa frente, porque é o que diz o texto. Depois que eles adoraram, cumpriram a ordenança de Deus, Deus colocou uma grande emboscada, e ali o exército de Moabe e o exército de Amon se voltaram, aqueles dois exércitos, contra o exército lá dos montes Seir, do povo de Esaú, e eles dizimaram o exército de Esaú. Depois eles se voltaram um contra o outro. Moabe e Amon, eles eram os irmãos. Aquelas duas nações nasceram justamente das filhas de Ló, daquele incesto que aconteceu entre pai e filhas. Quem lê a Bíblia sabe do que eu estou dizendo. E se não sabe, procure ler. Amém, amados? Procure ler que você vai descobrir. Então, duas nações nasceram daquele pecado das filhas de Ló com Ló. Ló porque se embriagou, perdeu a razão, feito um bobo. E elas que aproveitaram a embriaguez do pai, não tiveram fé em Deus. Quantos jovens estão se perdendo dentro das nossas igrejas, porque não sabe esperar no Senhor, não sabe confiar no Senhor. Minha jovem, minha irmã, adolescente, jovem, ou você mesmo que já tem uma idade mais avançada, teve problema no primeiro casamento, aprenda a esperar e confiar no Senhor, porque do Senhor que vem o seu príncipe, do Senhor que vem a sua princesa, jovem, é do Senhor que vem. Pode aplaudir a Ele, pode aplaudir, é dele que vem. E muitas vezes nós não somos vitoriosos porque não sabemos esperar, não confiamos nas promessas do Senhor. Mas Deus tem promessa, e Ele tem vitória em todas as partes da nossa vida. Primeira vitória que quero destacar é na nossa área de intimidade com Ele, porque nós aprendemos também muito nesse congresso. E hoje de manhã, né, pastor Jonatas, sem intimidade
é impossível conhecer o coração de Deus. E Deus já sabia que nós precisávamos da palavra. E lá em Isaías 55, versículo 6, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Entra no seu TSD, o seu tempo a sós com Deus, e vai gerar intimidade. Você vai conhecer mais a Jesus, você vai conhecer mais a Deus, vai ter mais intimidade com o Espírito Santo, e vai ter alimento sólido, primeiramente para a sua vida, em segundo lugar para a sua célula, em terceiro lugar para o seu discípulo, para todos aqueles que estão ao seu redor. Deus é fiel, irmão. Deus não falha. Nós falhamos, mas Ele não falha. Vitória na nossa família. Ah, pastor, mas eu estou com problema na família. Eu tenho um filho nas drogas, eu tenho uma filha que está debandada aí na iniquidade, mas confia no Senhor. Entre em intimidade com Ele, que Ele vai resgatar a tua filha, Ele vai resgatar o teu filho, Ele vai resgatar os teus familiares, porque a palavra de Deus não falha. E você vai chegar a hora que vai dizer grande, o grande Josué, você vai dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos dizer comigo, bem bonito: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tem filhos que não estão servindo, mas eles são promessas de Deus na sua vida. Eles são a herança do Senhor na sua vida. Tome posse que você vai ganhá-lo, você vai ganhá-la. Deus tem promessa, e quando Deus tem promessa, Ele cumpre. Vou contar um breve testemunho de algo que aconteceu recentemente na minha vida e da pastora Cristina. Muitos anos, quando o pastor Antônio Filho hoje, que tem 44 anos, tinha 4 anos de idade, nós tivemos uma professora morando conosco. Ela era do interior da Bahia, e foi ser professora naquele município que a gente morava. E ela morava com uma vizinha nossa, eu me lembro do nome até hoje, Dona Nenzinha. Uma pessoa muito simplesinha, casinha de tábua, cheia de brecha. O pessoal passava e via as pessoas dentro de casa. Veja que a situação não era fácil. E ela se apegou com o Antônio. Ela achava o Antônio muito inteligente, e é verdade, ela descobriu que ele era muito inteligente. E ele ajudava, ele com 5 anos de idade ajudava a professora em casa. E aí, Cristina disse: filho, vamos hospedar a professora Luzia com a gente, vamos convidar, vamos falar com Dona Nenzinha, saber se ela não fica com raiva, vamos levar para a nossa casa. Aí nós fomos, Dona Nenzinha: não, tudo bem, foi como se dissesse, oh, coisa boa. E nós levamos Luzia. Passados 2 anos, nos aparece um namorado para Luzia lá em casa, João. Aí conversei com João, e João borrado de medo de mim, eu não era evangélico. Pense essa cara aqui sem Jesus. Chamei o João, disse: olha, eu soube que você é divorciado, né, João? Ele disse: sou, mas já tenho o papel tudo certinho. Eu queria que o senhor me desse autorização para namorar a Luzia. Eu digo: dou não. Autorização só para casar. Você casa com ela, você gosta dela, gosta. Você gosta do João, gosta. Então vocês vão se casar. Vamos preparar a documentação, se casar. Dia que se casar, e vocês vão morar juntos pro resto da vida. Tá certo? Tá. Ele contou para nós agora, que eu nem lembrava desse lance. Ele disse que se tremia todinho quando falava comigo. 2 anos depois, Luzia se converteu a Jesus. Nós nos convertemos, e foi assim, uma das primeiras pessoas que nós ganhamos para Jesus foi Luzia. E João ficou 36 anos na periferia do Evangelho, indo para a igreja, dando oferta, gostando dos pastores, respeitando a igreja, os pastores, falando bem da igreja, mas não queria nada com Jesus. Muita bebida, muita coisa. Quando a nossa filha, a pastora Cristiana, completou 15 anos, não foi ontem não, viu, gente? Quando ela completou 15 anos, o casal veio nos visitar. Nós éramos pastores na cidade de Piauí, na Bahia. E ali eles vieram. Passaram 28 anos, daí até agora.
Há 1 mês e meio atrás, Cristina no Facebook já tinha contato com Luzia, recebeu a mensagem dela, dizendo que queria vir passar 5 dias conosco em Maceió, porque João estava inquieto e queria vir para a casa do pastor Antônio e da pastora Cristina. O João, o descrente. E aí, queridos, ele veio. Mas quando eu vi João, achei João morto. Eu olhei para João e disse para Cristina: ele está morrendo. Eu conhecia o João forte, um homem forte, saudável, estava com diabetes, tinha tido um deslocamento de retina, quase cego, com diabetes, com problema de pressão alta, e era muita complicação. Eu disse: Jesus, recebemos muito bem. No outro dia ele amanheceu vivo. Ele teve que subir o primeiro andar lá no nosso apartamento, que é o primeiro andar, no reboque. Era a esposa puxando na frente, e a pastora Cris e a pastora Cristiana no reboque atrás, até levar no primeiro andar. Vê a situação do homem. Mas no outro dia ele amanheceu bem, amanheceu lúcido, e nós tomamos café, ele tomou café, comeu muita tapioca, com queijo, com ovos, essas coisas de cearense. Então, ali, e da cabeça chata, que eu sou de legítimo, viu? Cabeça chata. Então, amados, em plena mesa, quando terminou o café, o Espírito Santo bradou dentro de mim: olha, você que é evangelista, quer ganhar a gente para a célula, presta atenção nessa experiência. Eu tenho no Zap, a família, e a pastora Cristina estava na hora. Separe o João e fale do meu amor para ele. E eu disse: João, meu querido amigo, eu tenho uma rede para você. Você está com seus tornozelos inchados, você vai se deitar, botar as pernas para cima, e eu vou ter uma palavra para você. E ali eu falei de Jesus para João. E eu disse: João, nesses 36 anos que Luzias converteu, como está a sua vida? Você aceitou Jesus ou você continua na periferia, por fora, pelas beiradas? Aí ele falou toda aquela lorota que gostava de pastor. Eu digo: não é isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando se você já está vivendo uma vida de intimidade com Jesus. E apertei ali, o Espírito Santo foi apertando, e as lágrimas foram descendo nos olhos de João. E amados, Deus é lindo demais. Uma vez por mês, geralmente sou escalado para pregar na Betânia, uma vez por mês, porque são muitos pastores, são muitos pregadores. Olha, Betânia hoje tem 12 pastores na rede Betânia. Então não é todo dia que a gente tem a oportunidade. Ainda tem o nosso pastor titular, nosso pastor geral. Então, amados, mas naquele domingo, no culto de 5 da tarde, quem pregava, estava na escala, era o pastor da cabeça branca, o pastor Pai. E nós fomos. E eu combinei com o pastor Antônio Filho. Eu digo: filho, na hora do apelo, você sai do teu lugar e cola no João, para ajudar o João a tomar a decisão, porque o João se converteu. Sexta-feira ele se converteu lá na rede. Eu senti que ele foi convertido. E na hora do apelo, quando eu fiz o apelo, a primeira vida que se levantou para Jesus foi João. Eita! Segunda parte do assunto de João. Volta para a Bahia. 8 dias depois vem fazer a revisão da vista do problema de retina no Hospital Santa Luzia em Salvador. Quando estão chegando na cidade do Salvador, João foi acometido de um derrame fulminante. Foi internado no Hospital Geral de Simões Filho, na Bahia, pegado a Salvador. É como se fosse Eusébio, Fortaleza, tudo colado. Simões Filho é chegando, já é dentro da grande metrópole do Salvador. E foi 7 dias de batalha. No 7º dia ele teve o segundo AVC, e João foi para os braços de Jesus. Mas por que eu estou dando esse testemunho? Não perca a oportunidade. Deus quer usar a tua vida, na sua célula, na sua supervisão, no pastorado. Mas pastor, se eu prego o evangelho, assim pessoalmente eu prego. Fui comprar rede para uma vizinha minha, a esposa do pastor Demilson, que é meu vizinho. Pastor Antônio, você pode comprar 2 redes em Fortaleza? Eu posso. Fortaleza é a terra da rede. Quando eu chego lá na fábrica de rede, a dona, o menino me recebeu com um sorriso do lábio. Eu digo: esse é de Jesus. Aí se identificamos logo. Ele disse: minha mãe não é crente não. E aí peguei aquela pessoa maravilhosa. E no final digo: a próxima vez que eu vier em Fortaleza, eu venho aqui
mas não venho comprar rede, não. Eu venho dar um abraço em você já como uma irmã em Cristo. É porque eu sou católica, olha, religião não salva ninguém. A nossa vitória vem de Jesus. Só Jesus é que nos dá a vitória. Então, amados, vitória em ganhar vidas, já deu testemunho. Vitória na sua célula, também já falei. E vitória no discipulado. Então nós vamos selar com vitória no discipulado. Jesus disse: todo poder, não foi um poder não, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide, e vão e façam discípulos de todas as nações, de todas as pessoas, e batizem esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois vem a promessa. É porque tem muita gente que isso aqui é benção, benção, benção. Não, querido, a nossa vitória vem através da obediência. Eu vou aprender aqui nesse texto, né, pastor Dias? Nós aprendemos que a vitória só vem depois da obediência. Versículo 20. Primeiro ele diz: vão e façam discípulos. Batiza esses discípulos. Ensina esses discípulos. Depois ele diz: eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do céu. A presença de Jesus não vai ser um dia, não vai ser 2 dias, vai ser toda a nossa vida na presença do Senhor Jesus, porque a nossa vitória vem do Senhor. Querido que nos visita, você que ainda não teve uma intimidade, uma entrega de vida ao Senhor, ou você que um dia esteve na presença do Senhor, mas se afastou, eu tenho algumas verdades para você, antes de devolver a palavra ao pastor. A primeira verdade é que Deus o ama, porque a Bíblia é categórica quando ela diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A segunda verdade, querido, querida, é que nós somos pecadores e precisamos da redenção de Cristo Jesus, nosso Senhor, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas nós glorificamos a Ele, porque uma grande multidão já correu para os braços de Jesus. E eu tenho que fazer o que, pastor Antônio? Você não precisa fazer nada, Jesus já fez tudo por você. A única coisa que você precisa é crer nele, é recebê-lo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É só por Jesus, querido, é só por Jesus, querida, que nós chegaremos à presença do Pai. Que passo eu devo dar para correr para os braços do Pai? É abrir o coração, filho. É abrir o coração, filho. Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, isto é, o seu coração, eu entrarei na sua vida, cearei com ele e ele ceará comigo. Basta abrir o coração. Então crer é indispensável. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Então, você quer se livrar desse mundo tenebroso? É só crer em Jesus, que é a luz do mundo. Ele disse: eu sou a luz do mundo, aquele que crê em mim não andará nas trevas. Eita, pastor, eu tenho a última verdade para você. É que no momento que você receber Jesus como seu Salvador, você vai se tornar um filho de Deus, vai se tornar uma filha de Deus. Está lá em João 1,12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas todos quanto o receberem, deu-lhes o poder de serem chamados filhos e filhas de Deus. Então, você quer fazer parte dessa igreja vitoriosa? Ela é vitoriosa porque a vitória dela vem do Senhor.
Jesus é o noivo da igreja. Então nós somos a noiva, a igreja de Cristo, uma igreja viva, uma igreja vitoriosa, uma igreja conquistadora. Queres fazer parte? Vamos nos colocar em pé nesse momento. O ministério pode chegar para o altar. E nós não vamos lhe dar oportunidade. Nós vamos começar a adorar o Senhor. E você pode, você meu querido irmão, que um dia adorou o Senhor, mas se afastou, hoje você é convocado a voltar a adorá-lo com a sua vida. Você, minha amiga, meu amigo, eu não te conheço. Como tem o lado ruim, mas tem o lado bom. Pregar numa congregação que a gente não conhece. Porque a gente prega como se tivesse dezenas de visitantes não crentes. Pregamos para a igreja, para a noiva de Cristo, mas também pregamos para você, para que você tenha a oportunidade ímpar. Você já pensou se o João não tivesse se convertido? Como seria a situação de João? Teve tanta oportunidade, 36 anos, mas aquela era única. Por que era única? Porque nós não sabemos do amanhã. O amanhã pertence ao Senhor, é hoje. E a palavra de Deus diz assim: hoje, se ouvir a minha voz, não endureçais os vossos corações, como fizeram os filhos de Israel em Meribá, no dia da tentação. Então hoje é dia de entregar nossa vida ao Senhor. Eu fiz, pastora Cristina fez, nós fizemos essa entrega de vida, tem alguns anos, alguns janeiros, mas louvado seja Deus por isso. Esse ano fizemos 38 anos que nós entregamos nossa vida ao Senhor. Não foi 38 dias, mas se tivesse que fazer, eu faria tudo de novo. Só com a diferença: eu entregaria minha vida ao Senhor aos 3 anos de idade. Se que eu soubesse quem era Jesus, eu já estava correndo para os braços dele. Gastei muito a minha vida no mundo, mas hoje eu entregaria com 3 aninhos de idade. Mas eu louvo a Deus que o Isaac entregou. Nosso caçula entregou a vida a Jesus no dia da morte de Tancredo Neves. Chegou naquele loirinho lá, olhou para mim: o que é, meu filho? Eu vim entregar minha vida a Jesus, pai. Glória. Alguém riu. Isaac hoje é um adorador por excelência. Isaac está com 35 anos, adorando, louvando e servindo ao Senhor. Então vamos adorar, e você vai ter a oportunidade. Você vai ter a oportunidade. Você sabe marchar, marcha na Olha, presença do Senhor. Você está tendo a maior oportunidade Senhor, da vida. marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Pode Vamos vir, cantar, volta. vamos cantar Pessoas o cântico que da querem entregar a vida a Jesus. Glória a Deus. Pode vir, já tem aqui. Toda ó, glória. pra nós Pode sair. vencerá. Pode sair Pelo do seu Senhor lugar. marchamos, pelo Senhor marchamos. Marche para Jesus. Poderoso é sua glória. Marche para Jesus. Saia de onde você está. Saia e venha. Venha, ajude, irmão. Pode vir, voltar. Venha sem medo. Não tenha medo. Deus está tocando. O Espírito Santo está tocando. Então venha. Saia do teu lugar. Venha para os braços do Senhor Jesus. Venha. Eu quero convidar meu discipulador para dar continuidade. Pastor, venha. Continue o apelo. Se Deus tocar no teu coração. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Queria dizer uma coisa. Jesus, eu estava ali, Jesus, que palavra maravilhosa, nosso pastor querido, palavra de vitória. É muito bom ouvir a respeito disso, porque essa é a nossa condição.
A nossa condição é de vencer. Mas eu sei que Jesus mandou eu falar algo para alguém aqui. Eu quero dizer para vocês nessa noite que você pode vencer também em meio às perdas. Jesus mandou dizer para você que nem toda perda é derrota, que nem toda perda é o fim, que nem toda perda é definitiva, e que mesmo perdendo, você pode estar vencendo. Que mesmo você perdendo, você pode estar vencendo. Porque as maneiras de Deus fazer, as maneiras de Deus operar, as maneiras de Deus agir, é diferente do nosso raciocínio humano. Então, se você está vivendo uma perda, se você perdeu algo essa semana, Jesus está dizendo para você: você não perdeu, você semeou. Porque às vezes para a gente ganhar nós precisamos perder. O que você passou foi uma semeadura, não foi uma perda. E que assim como Deus deu vitória ao seu exército, ao exército de Josafá, Deus quer também continuar te dando vitória. Diga para o seu vizinho: você está vivo? Enquanto estiver vivo, existe a possibilidade da esperança, do dia melhor amanhã. Porque o Senhor é contigo e você está no lugar certo. Você está na comunidade dos santos. Voltar ao início de tudo. Essa semana, Eu era feliz. cadê o pastor? Essa semana, pastor, eu tive que fazer uma das coisas que, como pastor, sinceramente, se eu pudesse eu não faria. Eu tive que dar uma palavra junto a uma família que viveu uma grande perda. Eu tive que estar ali usando a minha boca profética naquele lugar. Não é fácil para mim como pastor. Mas eu cheguei em casa e o Espírito Santo de Deus me consolou. Ele me trouxe alegria, me trouxe conforto naquele instante. Porque ele disse para mim o seguinte: que aconteceu ali foi uma grande semeadura. E que você vai ver uma grande colheita daquela semeadura. E hoje eu estou vendo o começo dessa colheita aqui na vida do Irineu que está aqui. Esse menino, quando chegou na igreja, viu, pastor? Era pequenininho aqui, ó, aqui, ó. Essa semana ele perdeu o irmão dele. Perdeu o irmão. Mas ele perdeu o irmão dele, foi para Jesus. Jesus levou, salvou e levou. Jesus salvou e levou. Jesus salvou e levou. E hoje eu estou vendo aqui o Irineu de volta. Isso é lindo demais. Olha no meu olho aqui, Irineu. Se o Adriano estivesse aqui hoje, ele estava muito feliz de ver você aqui fazendo essa decisão. Viu? E nós estamos aqui, viu, Irineu? Para a gente ganhar muitos outros Adrianos e Irineus para Jesus. Saquear o inferno para povoar o céu. Olha, o Adriano povoou o céu, faz parte da população dos santos. Foi esse consolo que Jesus me deu, de saber isso. E de uma profunda alegria, porque esta igreja, esses irmãos ali, Tiago, o Mário, pastor Daniel, conseguiu alcançar o coração do teu irmão. Viu, querido? Seu irmão foi promovido para a glória, muito feliz. E hoje ele está lá muito feliz. Fica tranquilo. E eu fico muito feliz de ver você de volta hoje, tá bom? Dá um glória a Jesus aí. Aleluia. Glória a Deus.
Irmãos, eu como pastor, eu gosto de cuidar. Queria poder ter tido a oportunidade de cuidar do Adriano, mas Jesus, Ele é soberano, Ele levou. Ele sabe o que faz. E a Bíblia diz que agora nós vamos cuidar dos vivos, dos que ficaram. E nós vamos ganhar agora, de vez, o papo e culpa Jesus, da vez mais para Jesus. Glória a Deus por isso. Ganha lá a caridade para Jesus. Quantos estão aqui hoje fazendo a decisão pela primeira vez? Levante a mão. Pela primeira vez. Quantos estão se reconciliando? Vem aqui para frente, todos vocês. Olha aqui esse lindão, vem aqui. Vem cá, todos vocês fizeram a decisão. Vai para pertinho aqui de mim. Aleluia. Vem cá, queridos. Vem cá. Fica aqui pertinho. Queria que o pastor Antônio fizesse uma oração por vocês. Mas antes dele fazer, eu quero dizer para você que o Evangelho é boa notícia. O Evangelho não é notícia ruim. O Evangelho de todo jeito é boa notícia. Foi o que Jesus falou comigo na sexta-feira. Meu filho, o Evangelho é boa notícia. Olha aqui no meu olhinho, meu amor. Aqui, ó. O Evangelho é boa notícia. Boa notícia para a sua vida, viu? Boa notícia para o seu presente e para o seu futuro. O Evangelho é boa notícia para você também. Para você também. Para você também. E para você, querido. O Evangelho é boa notícia. Aleluia. Queria que o pastor estivesse orando. Vocês estão entregando a minha vida para Jesus? Oh, glória. Queridos, olha, antes de orar, eu vou fazer uma última chamada, baseado no que Jesus disse. Jesus disse assim, olha, preste atenção, todos os ouvintes: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, se há mais alguém nesse auditório que ainda não se reconciliou ou não entregou a vida a Jesus, eu te convido a vir aqui, porque eu vou orar por você agora. E você está tendo a última oportunidade da noite, tá certo? O amanhã não nos pertence, é hoje. Hoje é agora é o teu tempo. É hoje o dia da salvação. Aplauda Jesus. Aplauda, está vindo mais gente. Está vindo mais gente. Está vindo mais gente. Pode vir. Está vindo mais gente. Está vindo. Uma das coisas que eu tenho lutado, meu pastor Dias Júnior, é para não desobedecer o comando do Espírito Santo. Quando ele diz faça, eu tenho que fazer. Então ele disse, faça outra chamada antes de orar. Então, porque tinha mais gente para vir. Então agora, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão se ajoelhar para Jesus agora, não é para mim. Todos que se reconciliarem e se decidirem, se ajoelha para Jesus. Eu quero que a igreja do Senhor agora, se não puder se ajoelhar, fiquem. Agora quero que vocês, líderes de célula, supervisores que estão aqui perto, estendam as mãos. A igreja estenda as mãos para o altar. Vamos cobrir de bênção essas vidas preciosas. Pastor Angélica, vem tocando neles aqui, pastor Angélica. Vem tocando enquanto nós estamos orando. As duas pastoras aí, pastora, venha também tocar. Isso, muito bem. Deus amado, Deus eterno, Espírito Santo, Tu estás aqui. Nós sentimos a Tua presença entre nós e em nós. Querido Jesus, que essas vidas, Senhor, sejam guardadas pelo Senhor. Que essas vidas sejam cuidadas pelo Senhor. Levanta, papai, pais e mães espirituais para eles, Pai, para que eles possam ser amados, para que eles possam ser cuidados, Pai, para não olharem mais para trás, mas olharem para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós oramos e pedimos que o Senhor os guarde do mal, os livre do mal, e que a partir de agora eles comecem uma nova jornada com Jesus, com os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós oramos como igreja e os abençoamos e o fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode se levantar aqui.